Vamos então à nossa segunda aula do módulo 4, que eu chamei de Entrando na Arca de Noé. Pois bem, o livro A Arca de Noé foi publicado, como já disse, na Itália em 1970 e no Brasil em 1971. É uma coletânea de 32 poemas, posteriormente musicados. 24 poemas versam sobre animais, 3 sobre objetos, 1 sobre a natureza, 1 sobre um fenômeno natural e 3 sobre pessoas. À medida que ele individualiza os poemas sobre os animais, ele fala de suas particularidades. Além do livro, também foi lançado CDs, Arca de Noé em 1980, Arca de Noé 1, Arca de Noé 2 em 1981 e mais recentemente, a Arca de Noé em 2013 foi relançado com Ivete Sangalo, Chitãozinho e Chororó. Tem muitas novidades com relação a outros intérpretes quando nós comparamos com os 2 CDs da década de 80 e vale a pena conferir. O livro, como um todo, tem como características ludicidade, ilogismo, humor e muito lirismo. Então vamos entrar na Arca de Noé, que é o título do nosso quarto módulo. A Arca de Noé. 7 em cores, de repente o arco-íris se desata na água límpida e contente do ribeirinho da mata. O sol, ao véu transparente da chuva de ouro e de prata, resplandece resplendente no céu, no chão, na cascata. E abre-se a porta da arca de par em par. Surgem francas a alegria e as barbas brancas do prudente patriarca. Noé, o inventor da uva, e que, por justo e temente, Jeová clementemente salvou da praga da chuva. Tão verde se alteia a serra pelas planuras vizinhas, que diz Noé, boa terra para plantar minhas vinhas. E sai levando a família a ver, enquanto em bonança, colorida maravilha, brilha o arco da aliança. Ora vai na porta aberta, de repente vacilante, surge lenta, longa e incerta, uma tromba de elefante. E logo após, no buraco de uma janela, aparece uma cara de macaco que espia e desaparece. Enquanto entre as altas vigas das janelinhas do sótão, 2 girafas amigas, de fora as cabeças botam. Grita uma arara e se escuta de dentro um miado e um zurro. Late um cachorro em disputa com um gato e escoceia um burro. A arca desconjuntada parece que vai ruir, aos pulos da bicharada toda querendo sair. Vai, não vai? Quem vai primeiro? As aves, por mais espertas, saem voando ligeiro pelas janelas abertas. Enquanto, em grande atropelo, junto à porta de saída, lutam os bichos de pelo pela terra prometida. Os bosques são todos meus, ruge soberbo leão. Também sou filho de Deus, um protesta. E o tigre? Não. Afinal, e não sem custo, em longa fila, aos casais, uns com raiva, outros com susto, vão saindo os animais. Os maiores vêm à frente, trazendo a cabeça erguida, e os fracos, humildemente, vêm atrás, como na vida. Conduzidos por Noé, ei-los em terra benquista, que passam até onde a vista não avista. Na serra o arco-íris se esvai. E desde que houve essa história, quando o véu da noite cai na terra e os astros em glória, enche o céu de seus caprichos. É doce ouvir na calada a fala mansa dos bichos na terra repovoada. Bom, vamos começar pelo título, que remete à passagem bíblica de Gênesis, do versículo 6 ao 9. Então, nós temos aí uma intertextualidade. Pois bem, na passagem bíblica, há o anúncio do dilúvio que destrói quase tudo, orientações a Noé sobre a construção da arca, sobre quem levar,
no caso família e animais. Ou seja, o poema é narrativo e está centrado na saída da arca, ou seja, na chegada de Noé, sua família e os animais à terra firme. É essa a centralidade do poema A Arca de Noé. Pois bem, vamos começar uma análise no nível da expressão, que é esse da escolha dos vocábulos, de como o poeta, de como o eu poético escolhe aquilo que ele acha interessante no repertório da língua portuguesa para dizer o que diz. Então, nós vamos ter uma linguagem simples e coloquial. Ele usa recursos estilísticos que perpassam pela fonética, pelos aspectos fonéticos, morfossintático e semânticos. Nós temos ainda uma figura que nós chamamos de sinestesia, que é misturar o efeito visual com o efeito sonoro. Para isso, ele lança de adjetivos para causar esse efeito visual à medida que vamos lendo o poema e construindo as imagens. Então, nós temos os adjetivos ouro, prata, límpida, corrente, brancas, francas, longa, incerta. E ainda a sinestesia misturando aí o efeito visual e sonoro com adjetivos e verbo, como doce e ouvir. Os verbos brilhar, resplandecer e também os adjetivos resplendente, transparente, tudo isso cria o efeito colorido da cena descrita no poema. E os substantivos, os miados, zurros, pulos, e os verbos gritar, latir, ruir, pular, voar, lutar, rugir, protestar, falar, compõem todo o efeito sonoro e ruidoso que há no poema, ou seja, o movimento, né, descrito no poema dos animais querendo sair. Nós temos rimas intercaladas com mesclas no campo semântico. E a nível de conteúdo, o que nós vamos ter? Nós vamos ter personagens que nós conhecemos da leitura bíblica, que é Noé e família e os bichos. Os elementos são reais. Nós vamos ter uma arca, nós vamos ter disputa, né? Leão e tigre, os animais brigam mesmo. Nós vamos ter fraqueza e humildade no reino animal, mas isso também remete ao homem, ou seja, nós temos esses elementos reais que suscitam outros elementos simbólicos. O dilúvio, por exemplo, nessa leitura, ele significa reconstrução, renascimento, recomeço, esperança. Por isso nós podemos dizer que a temática é o ciclo da vida. Concluindo, a temática já falada e os recursos expressivos do poema já destacados propõem jogos de imaginação, ou seja, imagem mais ação, de modo que a leitura ela vai permitir que a criança construa um cenário, que ela comece a viajar na narrativa, como se estivesse vendo um painel, como se estivesse vendo, não num painel, melhor dizendo, mas ao vivo e a cores, a cena descrita. Por isso que há uma identificação emocional do leitor infantil. E é nesse sentido que a leitura promove formação e ampliação de conceitos. E ainda promove o desenvolvimento do pensamento da criança, porque suscita o observar, o imitar, falar, ouvir e, posteriormente, ler e escrever. Ou seja, o poema permite que o leitor infantil transite do mundo real para o mundo imaginário e vice-versa, porque após a leitura, ela retorna para o real com um outro olhar. E, nesse sentido, o eu lírico do autor assume uma perspectiva infantil
E é por isso que ler poesia é fundamental, como já dizia Vinícius de Moraes.